Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por estarmos todos reunidos em Seu nome, todos unidos no mesmo sentimento de fraternidade e paz. Assim, nós Te exaltamos e pedimos que seja possível recebermos a luz harmoniosa do amado Mestre Jesus, todos unidos em Seu nome. Nós desejamos a Sua presença, Mestre amado. Que os trabalhadores espirituais possam doar seus fluidos e suas inspirações. Pai, que as minhas palavras adentrem os corações de meus irmãos aqui presentes e também de todos aqueles que estão nos lares em comunhão conosco. Que eu possa contar com a inspiração de Erasmo em mais este trabalho de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do mal rico e Lázaro. Está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. E Jesus então nos contou: havia um rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que se regalava esplendidamente. Também havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que vivia às portas daquele rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam de sua mesa. Até os cães lambiam suas feridas. Um dia morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Também morreu o rico e foi sepultado. No inferno, em tormentos, o rico viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Então ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e venha refrescar minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão diz: Filho, recebeu teus bens em vida e Lázaro os males. Agora aqui ele está consolado e tu em tormentos. Existe um grande abismo entre nós. Os que querem passar daqui para você não podem, assim como os que querem passar daí para nós também não podem. Então o rico solicita: Pai Abraão, eu te imploro, mande-o à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho e não venham para cá também, para este lugar de tormentos. Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico diz: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Mas Abraão finaliza: se eles não podem ouvir a Moisés e aos profetas, tampouco poderão ser persuadidos, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vejam que esta parábola tem muitos ensinamentos para nós. Nós podemos utilizar, em princípio, o livro As Parábolas de José de Souza e Almeida. Eu sempre digo que este livro é excelente para compreendermos todas as parábolas de Jesus. Ele tem todas as parábolas de José de Souza e Almeida. Ele inicia dizendo que esta parábola narra para nós o episódio envolvendo 2 espíritos após a sua existência terrena. Um deles escolheu a prova da riqueza, o outro escolheu a prova da pobreza. Estes 2 espíritos simbolizam a humanidade. Mas ainda afirma para nós que um deles, o rico,
ele gozou na terra, no mundo, e padeceu no mundo espiritual. Enquanto o pobre, ele padece na terra e goza no mundo espiritual. Também nos informa que a parábola só dá nome ao pobre, porque identificam-se e confundem-se todos os egoístas, orgulhosos, vaidosos, aqueles que são esquecidos da fraternidade, aqueles que vivem na luxúria, aqueles que são insensíveis ao sofrimento e à miséria do seu semelhante, são todos iguais, por isso não foi nomeado por Jesus. Enquanto o pobre, faminto, doente, mas que é humilde, este é único, individual. Cada um sofre de uma maneira. Se nós sentarmos para conversar com os famintos, cada um terá uma história para contar. Os doentes, cada um deles terá a sua história para contar, específica, única, individual. Por isso apenas Lázaro tem nome na parábola. Lázaro é a personificação dos excluídos da sociedade. O seio de Abraão simboliza o mundo espiritual, é o céu dos judeus. Mas como eu disse, a parábola tem muitos ensinamentos. O primeiro deles fala sobre a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito, lei do retorno, deixando muito claro que tudo que nós fazemos tem consequência. Todos os nossos atos bons e maus terão consequência. Tudo que fazemos enquanto encarnados vai repercutir na nossa vida no plano espiritual. Também fala sobre os bens materiais. O apego aos bens materiais podem ser atraso para a nossa vida espiritual. Os bens materiais não devem ser usados egoisticamente, mas sim em benefício dos nossos semelhantes. As posições que nós iremos ocupar no plano espiritual vai depender da nossa evolução espiritual, de tudo que nós fizemos enquanto encarnados e de tudo que nós assimilamos em termos de conhecimentos e virtudes. Isso já vai nos permitir alcançar determinada posição no plano espiritual. Em razão de tudo que nós fizemos de bom e de mal, já estamos preparando o nosso lugar na espiritualidade. Também fala que o arrependimento, ele não vai neutralizar, não vai eliminar as nossas más ações. De forma nenhuma. Nós precisamos resgatar as faltas que foram cometidas. E sobre a tortura do rico, porque ele está em padecimento, ele está num inferno. Isso tudo relacionado ao sentimento de culpa. Porque, de qualquer maneira, cada um de nós sabe analisar suas próprias ações. Nós sabemos se nós deixamos de auxiliar uns e outros, se nós deixamos de ser pessoas retas, bons cidadãos. Tudo isso nós trazemos guardado dentro da nossa consciência. É o sentimento de culpa que ele tem por nunca ter auxiliado aquele que estava à sua porta, que faz com que ele viva num inferno. É um inferno pessoal. José de Souza e Almeida ainda diz que as diferentes posições no mundo espiritual são os estados d'alma. É isso que quer dizer. Significa que os espíritos podem até se comunicar no plano espiritual, mas em decorrência destas posições, que está relacionado com o seu estado evolutivo e com todos os seus atos enquanto encarnado,
Isso vai delimitar o local onde eles estão, vai fazer uma separação entre uns e outros. São os estados d'alma que separam os bons dos maus, aqueles que vivem num céu ou aqueles que estão num verdadeiro inferno. É o estado d'alma. Ele ainda diz que isso é irreversível. Mas pode sim ser revertido. Então, pode melhorar esta situação em decorrência da sua evolução espiritual. Seria a única maneira para o rico, então, conseguir chegar na situação de Lázaro. Ele deve evoluir, ele deve avançar, progredindo espiritualmente para alcançar o mesmo estado, a mesma posição de Lázaro. Então nós falamos que esta comunicação com os mortos, que ele pede: Pai Abraão, o envie à minha casa paterna. Sempre houve comunicação com os mortos. A comunicação com os espíritos sempre aconteceu. Quando são elevados, chamamos espíritos de luz. Eles podem se comunicar inspirando, boa noite, os homens, mas desde que os homens estejam em condições apropriadas para isso. Mas naqueles tempos de Jesus, eles recebiam os ensinamentos da lei proveniente de Moisés e também dos profetas, e para aqueles que não estavam em conformidade com a lei, que se recusavam a receber estas informações e praticá-las, qualquer aviso seria inútil. Portanto, eles precisariam passar por todas as situações que seriam consequência das suas ações. Então, passando por consequências duras e dolorosas, fruto de más ações. Por isso ele diz: eles têm Moisés e os profetas. Desta maneira, nós ainda recebemos um ensinamento importante. O rico, no plano espiritual, ele visualiza o pai Abraão, mas apenas o pai Abraão e Lázaro. Por que ele não vê tantos e tantos outros espíritos? Este escritor diz que o algoz deve ver e reconhecer a sua vítima no plano espiritual. Faz parte do seu castigo, para que ele possa se arrepender e buscar novos caminhos. Achei muito interessante esta colocação. É a única forma para que ele consiga realmente adentrar o fundo da sua consciência, reconhecendo os seus atos falhos, possa se arrepender e busque resgatar os males que foram cometidos através de novos caminhos. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel fala para nós que esta parábola é a proclamação da lei da caridade. Deixa expresso para nós que o rico é a personificação dos escravos do mundo. São as pessoas que estão aqui apenas com intenção de viver as alegrias e as festas do mundo. Buscam apenas se beneficiar dos bens materiais, não se importando nem um pouco com as pessoas todas que estão ao seu redor. Não interessa que este Lázaro seja alguém que ele nunca viu atirado na calçada de sua casa. Este Lázaro também poderia ser um familiar necessitado de apoio e atenção, necessitado de auxílio material, que é o que expressa esta parábola. Falamos de caridade material com esta parábola, das necessidades de matar fome, sede, frio, abrigo e também proporcionar cura para as enfermidades. Existem muitos assim, que ambicionando satisfazer apenas os seus próprios desejos, não conseguem nem mesmo perceber aqueles que são do seu próprio sangue, das suas necessidades básicas.
Mas ainda diz que Lázaro é a personificação daqueles que sofrem com resignação. Nós não podemos nos queixar de todas as nossas provações. Todas as tribulações que nós temos diante da nossa jornada, nunca devemos nos queixar. Sofrer com resignação é compreender que o Pai permitiu que aquilo acontecesse, porque nós conseguimos suportar e superar estas adversidades. A cruz, a prova, será proporcional às forças dos nossos ombros. Nós jamais seremos vítimas que não podem melhorar a sua situação. Deus permite porque sabe que nós temos forças para suportar e superar. Lázaro personifica todos aqueles que desejam as dádivas de Deus e que aguardam por estas dádivas, resignados. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Kardec nos fala sobre a riqueza, dizendo que é excitante do orgulho, egoísmo e da vida sensual. Diz que é o laço mais poderoso que prende o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Mas Kardec diz que a riqueza não é fonte de males, e sim o homem que abusa da riqueza, assim como abusa de todos os dons de Deus. Ele abusa e torna pernicioso algo que poderia ser útil e importante para o progresso intelectual. Fala ainda que a fortuna deve provar o homem moralmente e que Deus, Ele não deixa esta fortuna apenas em algumas mãos, porque esta fortuna não pode ficar improdutiva, por isso Ele a desloca incessantemente. Diz ainda que se nós não temos a fortuna hoje, nós já a tivemos e teremos um dia. Se todos a possuíssem, ninguém trabalharia. Será que nós, aqui hoje, se fôssemos ricos, será que hoje teríamos executado tudo o que fizemos? Pensem, o que foi que vocês todos fizeram no dia de hoje? Eu estou trabalhando desde as 5h15 da manhã. Será que nós todos estaríamos trabalhando tanto e tão arduamente se fôssemos realmente muito ricos? Talvez não. Então, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e Kardec diz que isso poderia prejudicar o aprimoramento do globo. É por isso que Deus a desloca, para que ela não fique improdutiva e para que todos possam possuí-la a seu turno e também possam provar como vão fazer com ela, o que farão desta fortuna. E aí Kardec fala para nós sobre a verdadeira propriedade. O homem possui de seu apenas o que pode levar deste mundo. Será que eu posso levar este vestidinho daqui? Não, então ele não me possui. Será que eu posso levar o óculos? Não, então ele também não me possui. E aquela casa que eu tive com tanto esforço, eu posso levar? Então também não me possui. A minha família que eu conquistei aqui, eu posso levar? Então também não me possui. Eu só posso levar, e é o que realmente me possui, a minha inteligência, os meus conhecimentos, as minhas qualidades morais. Isso é patrimônio da Paula. Paula é espírito eterno. Eu levo para o mundo espiritual, eu volto com este patrimônio na próxima jornada. Isso me pertence. Mas os bens da terra pertencem a Deus, que pode dispor deles da maneira que preferir, dando para uns, dando para outros, tirando de uns, tirando de outros. O homem é um usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente.
tudo que nós conquistamos a partir de um trabalho honesto, como eu disse, comecei a trabalhar 5 e pouco da manhã. Tudo que eu conseguir conquistar neste mundo com um trabalho realmente honesto, quando eu consigo conquistar sem ter feito mal para ninguém, eu posso chamar de minha fortuna legítima. Mas, lembremos, é matéria, e toda matéria ficará aqui, não me pertencem realmente, não faz parte do meu patrimônio, mas posso considerar como minha fortuna legítima. Para finalizar, o Espírito da Verdade com Emmanuel, ele diz que quando nós utilizamos os nossos talentos para fazer mais felizes todas as pessoas que nos rodeiam, nós poderemos perceber que somos mais ricos do que todos na terra, porque vamos perceber uma felicidade grandiosa dentro do nosso coração, felicidade que verte do amor de Deus. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Eu falei da fortuna e falei também da miséria. E aí nós nos questionaremos, será, meus irmãos, que se alguém dentre nós for muito rico, ou se nós todos fôssemos muito ricos, o que estaríamos fazendo com esta fortuna? A pessoa que somos, com todos os defeitos e qualidades, no dia de hoje, enriqueceu, qual seria a primeira coisa que faríamos? Será que nós ajudaríamos muitas pessoas que estão no nosso convívio e que sabemos estão necessitando de auxílio material? Será que nós auxiliaríamos alguma ONG? Algum trabalho assistencial? Sairíamos por aí observando o que as pessoas mais necessitam? Entregaríamos recursos para promover trabalho, para promover assistência a crianças, idosos, necessitados ou enfermos? Será que nós distribuiríamos uma pequenina parte de fortuna que ainda é fortuna aos irmãos que necessitam viver e não têm as menores condições para isso? Mas mudando de pensamento, se eu ou qualquer um dos meus irmãos que está aqui hoje está passando por tribulações financeiras, eu escutei isso hoje algumas vezes. Ah, Paula, eu estou com dificuldade financeira, eu não estou conseguindo nem pagar algumas prestações da casa, do carro. Eu estou com dificuldade, meu marido perdeu o emprego, eu não sei nem como é que nós vamos passar o Natal. A dificuldade financeira que também é prova para nós. Cada uma delas superável. Mas nós vamos imaginar quantas vezes nós precisamos de ajuda. Será que esta prova não vem também com esta necessidade de solicitarmos ajuda de alguém? E não é feio pedir, e não é feio solicitar amparo, pelo contrário, mostra o quanto nós somos humildes, nós reconhecemos as nossas necessidades e fraquezas, e nós compreendemos que podemos contar com alguns irmãos que nos amam muito. Mas neste momento, eu peço, por favor, irmãos, me acompanhem nesta prece, porque nós vamos pedir auxílio da espiritualidade justamente para os irmãos que sofrem com as dificuldades financeiras. Eu te peço, Senhor meu Pai, neste momento, que os bons espíritos, estando entre nós, possam nos inspirar. Inspirem-nos, que nós possamos encontrar caminhos para ultrapassar estas turbulências materiais. Senhor meu Deus, que eu possa me conscientizar do quanto sou forte, do quanto posso me entregar ao trabalho árduo, e tenho a certeza, Pai, que o Senhor não deixará nada faltar. Eu me entrego em Tuas mãos. Considero que isso tudo é importante para desenvolver em mim uma série de virtudes, para que eu compreenda uma série de coisas, mas, Pai, não deixe faltar. Que um irmão
possa se lembrar de mim e ofereça oportunidades para que eu volte ao mercado de trabalho, para que nada falte neste lar, para que o nosso Natal seja muito abençoado por Jesus e possamos glorificá-lo todos os dias do próximo ano em nossas vidas. Eu tenho certeza, Senhor meu Deus, que o Senhor não nos desampara e considero, Pai, que preciso fazer mais utilidades com os bens materiais que me foram entregues, que eu possa abrir os olhos diante dos carentes, daqueles irmãos que estão bem perto de mim, atirados às calçadas, sedentos, famintos, com tanto frio ou com chagas espalhadas pelo corpo, que possa ser eu instrumento da Tua vontade e possa levar à luz, possa recuperá-los de alguma forma, entregar o necessário, levando esperança e fé aos irmãos que necessitam de mim. Nós agradecemos a todos os espíritos iluminados que estão entre nós. Em especial agradeço a Erasmo Gurgel por mais este trabalho edificante. Que possamos sair desta casa iluminados na Tua presença, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu peço, irmãos, por favor, continuem sentados, porque os trabalhadores desta casa irão direcioná-los aos trabalhos específicos. Paz e luz, gratidão por este momento.